Ah, gracinha, hein, Breno? Só ano que vem. Não, hora que voltar terceiro bimestre, voltar das férias. Bom, pessoal, esse capítulo 8 aqui, África, Natureza e Sociedade. Eu já fiz a introdução disso com vocês, né? Destacando esse mapa aqui, muito importante. Ele mostra o povoamento no mundo a partir do continente africano. Então, os crânios mais antigos do planeta foram encontrados na África, o que nos sugere, né, que a África seria o continente que desenvolveu os primeiros hominídeos, os primeiros seres humanos. E a partir da África foram se espalhando para o mundo inteiro. Bem, deixa eu virar aqui a página. Essa parte aqui é muito importante. Ó. Primeiros impactos dos europeus na África. Então tem dois momentos distintos, muito importantes. Um que fala do século XV, XVI, né? Entre o 15 e o 17, que Portugal se utilizava, não só Portugal, né? Os países europeus, ali Portugal, Inglaterra, a Espanha, eles tiravam estes africanos para serem vendidos como escravos, principalmente Portugal e Espanha. Venderam milhões de africanos, a ponto de o continente africano ficar com mais ou menos 38 milhões de habitantes, isso no século 17 para o 18. 38 milhões de habitantes, pessoal, é a mesma população do estado de São Paulo. Então perceba que a população africana foi quase extinta. Nossa, um negócio bem problemático do ponto de vista antropológico. Muita coisa se perdeu, muita cultura, muita etnia se perdeu. A estimativa é que dentro deste continente, como nós já falamos, né, é um continente, tem 55 países. Antes da chegada desses colonizadores, lá no século XVI, XV, XVI, haviam mais de 5 mil tribos diferentes. 5 mil tribos. O que aconteceu? Com o processo de ocupação, mais ou menos umas 3.500 tribos sumiram do mapa. Deixou de existir, simplesmente deixou de existir. Por quê? Porque foram feitos escravos, porque entraram em confronto com os europeus e muita gente morreu. Tá? Aqui nós vemos a colonização no segundo momento. Ó. O neocolonialismo. Grava esse nome, você vai usar muito esse nome, neocolonialismo, ao longo da sua vida escolar. Neocolonialismo é um processo onde os europeus eles vão conquistar de novo o continente africano, só que agora no século XIX, para poder captar matéria-prima, principalmente produto mineral e produto agrícola. Eles precisavam do quê? De fornecimento de matéria-prima para suas indústrias. A Europa passava por um processo de desenvolvimento industrial muito forte, acelerado, e, resultado disso, as indústrias europeias precisavam de matéria-prima. E a Europa, pelo fato de ser muito pequena, não tinha. Onde que eles vieram buscar matéria-prima? No continente africano. Então, esse colonialismo do século XIX ele é chamado de neocolonialismo, tá? O novo colonialismo que vem para buscar matéria-prima. E aí, lá no começo do século, no final do século XIX, nós vamos ter a Conferência de Berlim, em 84, 85. Final de 84 para 85. Essa conferência, ela dividiu o continente africano, deu erro aqui, deixa eu atualizar, ela dividiu o continente africano em várias regiões para os países europeus. Então, olha só, deixa eu maximizar aqui. Olha só os países que tiveram territórios tomados, né? Só quem não teve, só aqui, ó, Libéria. E teve uma partezinha aqui, o mapa não trouxe, da Etiópia, que é chamada de Abissínia, também que não foi colonizada. Aqui ele colocou como sendo italiano. Então tem ali, ó, franceses, belgas, portugueses, Grã-Bretanha, Itália, Espanha e Alemanha. A Alemanha já tinha colonizado essas regiões aqui
anteriormente. O que os europeus fizeram? Para eles não ficarem brigando, disputando território, eles dividiram. Então perceba, cada cor dessa é de um país. Eles dividiram e as fronteiras entre um país e outro, como a gente falou, são fronteiras retas. Eu entendo o seguinte, quando houve o processo de colonização, houve um problema de violência grande, muita violência, porque os africanos não aceitavam esse domínio, de modo que os europeus eles são os grandes responsáveis pelo excesso de violência e de guerras civis que existem dentro do continente. Se a gente bater um Google aqui agora, tem um grupo terrorista, para o 8º ano A, eu já tinha até mostrado isso daqui. Tem um grupo terrorista que chama Boko Haram. Raramente a gente ouve falar desse Boko Haram aqui no Brasil. Esse 7 não existe. Mas, gente, olha que doido. Deixa eu pegar aqui, notícias. Olha o tanto de gente que eles mataram por agora, por esses dias. Ó. E a gente nem ouviu falar. Ataque do Boko Haram no nordeste da Nigéria faz pelo menos 42 pessoas mortas. Essa outra notícia aqui, ó. Isso 14 de junho. 10 de junho, Boko Haram mata 70 pessoas e incendeia povoado. Dia 25 de junho, agora, semana passada, indestrutíveis. O menino que fugiu do Boko Haram e mais 10 alguma coisa. Percebam que existem uma série de notícias do Boko Haram, mas a gente não ouve falar nada, tá? Aqui na apostila, na nossa apostila, que está aqui, nós vamos ver uma fotinha deles, ó. Homens do grupo Boko Haram com camuflagem exibem armamento pesado. Foto de 2017. Então esse Boko Haram é um grupo terrorista muçulmano que atua na Nigéria, principalmente. Mas não só na Nigéria, ele atua nesses países aqui, principalmente do norte da África. É um grupo islâmico. Como o norte da África é islâmico, né? Então o objeto central deles de interesse é mais para o norte da África. Então aqui ó, tem o Sudão do Sul, campo de refugiados, Burundi, campo de refugiados. Deixa eu pegar aqui para vocês verem algumas fotos, Hotel Ruanda. Não, vou colocar aqui, fotos, massacre de Ruanda. São imagens fortes, pessoal. Olha as pilhas de corpos. Isso aqui aconteceu no continente africano. Isso aconteceu em Ruanda. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque haviam duas etnias, os Tutsis e os Hutus, e essas duas etnias elas não se gostavam. Quando os Tutsis assumiram o poder, houve uma caçada aos Hutus, e aí matou a pessoa simplesmente pela ser de outra etnia. Então, o que é neocolonialismo? Neocolonialismo é um processo de ocupação que se deu dentro da África, da Ásia, que visava a busca por matéria-prima do continente europeu. Então, o continente europeu precisava de matéria-prima, foi colonizar outras regiões. Resultado disso, diversas pessoas morreram quando houve a colonização, só que piorou ainda mais quando houve isso aqui, ó, a descolonização. Porque imagina o seguinte, enquanto os europeus estavam aqui, dominando, era uma coisa, tinha ordem, tinha uma relativa ordem. Só que quando os europeus saíram, aquelas tribos que conviviam dentro do mesmo país, elas começaram a brigar, a disputar o poder. E se você observar, olha a independência dos países.
Antes de 1940. Só tinha isso aqui independente. Gente, 1940 é Segunda Guerra Mundial. De 40 a 59, mais esses. E aí, de 1960, 70, olha aqui embaixo. A maioria dos países só teve sua independência nos anos 60 e 70. 71 a 89, e olha ali, depois de 1990, ainda teve país se tornando independente, como a própria Angola. Angola não, aqui é Namíbia. O Saara Ocidental ainda pede independência. Ele quer se tornar um país, só que ele é dominado pelas forças do Marrocos, pelas forças armadas, pelo exército marroquino. Então, assim, há muito conflito ainda na África. O motivo de se ter tantos refugiados no continente, como a gente vê aqui, é justamente o processo de colonização. Ou, depois, o processo de descolonização. Avançando, aqui no Mais Atitude, ele mostra sobre os autores africanos. Esse aqui eu tenho que ler com vocês porque é o Mais Atitude. Então a gente tem que fazer. Você conhece Chimamanda Ngozi Adichie? Ela é uma escritora nigeriana famosa por seus livros, como Meio Sol Amarelo e Americana. Em 2009, ela deu uma palestra chamada O Perigo da História Única, cujo tema é o alerta com relação aos estereótipos. Aos 19 anos de idade, Chimamanda foi estudar nos Estados Unidos. Na universidade, sua colega de quarto perguntou como ela havia aprendido a falar inglês tão bem. Chimamanda respondeu que o inglês era uma das línguas oficiais da Nigéria. Após algum tempo nos Estados Unidos, ela percebeu que as únicas histórias que a maioria das pessoas conhecia sobre a África se resumiam a muitas paisagens selvagens, guerras, fome, miséria e doenças. Em sua palestra, a escritora alerta que esses problemas realmente existem em seu continente, mas que não abrangem a totalidade de histórias lá vividas. Lembra que eu comecei a aula de África com vocês perguntando o que vocês lembravam, o que vocês achavam sobre o continente africano? Essa autora, ela fala justamente o que nós falamos na aula, que as pessoas resumem a África só a problemas. Na palestra de 2009, Chimamanda comenta que passou por uma mudança na maneira de perceber o mundo e as histórias de outras pessoas, quando conheceu escritores africanos como Chinua Achebe, da Nigéria, e Kamara Laye, da Guiné. Ter contato com estes autores e com suas obras foi inspirador para ela. Agora é a sua vez de conhecer o trabalho de importantes escritores de países da África. Realize as seguintes atividades em casa. Isso aqui, pessoal, eu preciso que vocês façam aí, tá bom? Eu preciso que vocês pesquisem sobre Chimamanda Adichie, Mia Couto ou Nadine Gordimer. Procure saber sobre a vida e obras desses artistas. Busque informações sobre o onde e quando nasceram, qual o idioma de origem e quais os assuntos mais presentes em suas narrativas. Após coletar essas informações, elabore um texto breve, de no máximo 6 linhas, sobre algum fato que você considere inspirador da vida desses autores. Então, pesquisar. Mia Couto, escritor nascido em Moçambique, branco, né? Nadine Gordimer, da África do Sul, branca. Lembrando, claro, que nem todos os africanos são negros, tá? Vamos lá. Avançando aqui, regionalização do continente africano. A África é dividida em 2 regiões principais, a África do Norte e a subsaariana. O que é importante você lembrar? A África subsaariana é pobre, é negra. A África do Norte é branca e é a mais desenvolvida. Aqui no norte tem deserto. No sul são as florestas e a savana.
aqui no sul, onde tem mais recurso natural, é mais pobre socioeconomicamente. Ao norte, é mais rico socioeconomicamente, embora tenha deserto, ok? Dentro da África subsaariana, nós vamos ter as regiões, a chamada África Oriental, África Central, África Ocidental e África Meridional. Meridional é a mesma coisa que Sul, só que a gente não chama de África do Sul, porque já tem o país chamado África do Sul, beleza? Agora o seguinte, aspectos naturais da África. Que vegetações a África tem? A África, pessoal, ela é predominantemente tropical. Repara aqui, ó, trópico de Câncer, trópico de Capricórnio, linha do Equador. Então, os tipos climáticos dela vão ser tipos principalmente quentes. Então, vai ter aqui, predominantemente, o tropical, que está em azul, o amarelo, desértico, o laranja, que é o semiárido. Então, a África é tropical, desértica, semiárida. Próximo da linha do Equador, nós temos o clima equatorial, também pegando aqui em Madagascar. Lá no norte, como a África faz fronteira ali praticamente com a Europa, faz fronteira com o mar Mediterrâneo, nós vamos ter essa faixa aqui, ó, de mar, de clima mediterrâneo. Assim como lá no sul. Olha lá. No sul, também é clima mediterrâneo. Inclusive, olha esses rosinhas. Frio de montanha. Dá uma olhada aqui comigo. Eu vou postar aqui para vocês. Monte Kilimanjaro. Gente, isso aqui está na linha do Equador. Na região mais quente do planeta. Olha essa... Vamos pegar essa foto aqui, por exemplo. Não parece que é montagem? Girafa, savana, monte coberto de neve. Não parece mentira? Parece que é fake, né? E as girafas não estão aí. Isso é verdade, pessoal. Aquilo ali é o Monte Kilimanjaro. Tá? O Monte Kilimanjaro fica por aqui assim, ó. Tá? O que é essa Rabat? É uma cidade. É uma cidade do Marrocos, ô Samuel. Então, pessoal, olha só. Se eu tenho um clima tropical, qual a vegetação? Savana. Se eu tenho um clima desértico e semiárido, qual a vegetação? Deserto e estepes e pradarias. Tá, Pedro. Se então é deserto, vegetação desértica ou, se for semiárido, vegetação de estepes ou xerófilas. Aonde é montanhoso, nós dizemos que é vegetação de altitude. Onde o clima é equatorial, olha o equatorial verde aqui. A vegetação é equatorial. Clima equatorial, vegetação equatorial. Ok? O que mais? Gente, basicamente é isso. O que você precisa entender de clima da África? A África é predominantemente quente, só que ela tem frio de montanha. E além dela ser quente e ter frio de montanha, muito deserto, ela tem as regiões de clima mediterrâneo, porque ela faz fronteira com o Mediterrâneo. Tá? Então, qual que é a vegetação do Mediterrâneo? Vegetação mediterrânea. Olha ela aqui. Vegetação mediterrânea, mediterrânea. Clima mediterrâneo, clima mediterrâneo. Então não tem nenhuma complicação. É só você associar. Aqui ele vai sair falando de tudo isso. O que é a savana, que as florestas recobrem. Na verdade, esses textos aqui, pessoal, eles explicam exatamente o que esses dois mapas estão falando. Tá? Deixa eu avançar aqui. Relevo. Olha esse mapa. Relevo e hidrografia. O relevo africano, ele é predominantemente de média para baixa altitude. Aonde que se destaca? Ó, o Planalto aqui da Etiópia e o Planalto dos Lagos, que são as regiões mais altas do continente. De um modo geral, perceba que está desse laranjinha aqui para baixo,
para menos. Então, a maioria tem menos que 1.000 metros de altitude. Isto indica que o continente africano é muito antigo. O relevo foi fortemente desgastado. Então, olha só. Além do relevo, da gente constatar que ele é baixo, nós vamos ver que os principais rios, olha lá, o rio Nilo, olha onde que ele deságua, lá no Mediterrâneo, olha o delta aqui do Nilo, ele deságua em vários canais para chegar no Mediterrâneo. Só que olha onde ele nasce, pessoal, ele vem nascer por aqui assim, ó, nos chamados Montes Ruwenzori. Ele vem aqui pelo Lago Vitória, aí sobe aqui. E aí tem uma outra nascente que é o chamado Nilo Azul, tá? Olha o Nilo Azul aqui, Nilo Branco, aí forma o Rio Nilo, segundo rio mais extenso do mundo. Só que aqui também tem o Rio Congo. O Congo é o segundo rio em vazão do mundo, só perde para o Amazonas. Ele não é tão extenso, mas ele corta uma região de floresta equatorial e aí chove muito. Nós temos esse rio aqui também, Rio Níger, é o segundo rio mais extenso do continente africano, um rio gigantão também. Agora, olha no norte. Não tem rio. Por quê? Porque é deserto. Tem rio? Tem, mas não são rios muito consideráveis. Tá? Então, entenda o seguinte. Em torno deste rio, do Egito, do Sudão, da Etiópia, o rio Nilo, é cheio de concentração populacional. A África está concentrada, a população africana está concentrada. Cadê o mapinha? Ah, não tem aqui, é no próximo capítulo. A população africana está concentrada principalmente no litoral, no vale desses rios e em volta do Lago Vitória. Então, a questão da hidrografia na África, na região sul, é muito abundante, tem muito rio. No norte, quase não tem. Por quê? Porque é desértico. Mas, apesar de quase não ter rio, né, de ser desértico e tal, é uma região mais desenvolvida, ok? Então, como que é o relevo do continente africano? Majoritariamente baixo, ok? E aí, este capítulo vai falar aqui das relações Brasil e África, do Conexão Brasil, depois a gente lê para corrigir. Maiores parceiros comerciais da África, vai falar aqui dos aspectos socioeconômicos. Então, vai falar da economia, basicamente. O maior parceiro do continente é a China, depois os Estados Unidos, a Índia, a Alemanha, França, Holanda, Japão, Grã-Bretanha, Espanha e o Brasil. Olha o Brasil, figurando entre os maiores parceiros comerciais do continente africano. Então, há muita troca comercial entre um e outro, ok? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Conforme visto anteriormente, a África apresenta grande biodiversidade e variedade de paisagens naturais. Além disso, o continente também é rico em recursos minerais, tanto em tipos como em quantidade, graças à sua estrutura geológica diversificada. Essa estrutura é principalmente cristalina e sedimentar. A primeira, mais antiga e rica em recursos minerais metálicos. Bom, eu tinha dito para vocês que o relevo ele é predominantemente baixo e é muito antigo. Quando o relevo é muito antigo e baixo, nós chamamos de escudo cristalino. Escudo cristalino é rico em recursos minerais, tá? Quanto mais antigo for, porque pensa o seguinte, conforme o relevo vai se desgastando, o minério ele vai aflorando. O minério ele vai subindo à superfície. E aí, o ser humano vem lá e ele faz essa extração, ele capta o minério de ferro desse local, dessa região. Tá bom? Então a África é muito rica em minério. A propósito, esse é um dos principais objetos de interesse do continente. Até tem um filme que chama Diamante de Sangue. Alguém já assistiu Diamante de Sangue? É um filme muito bom, é um filme que vai falar sobre a extração ilegal, né, contrabando de diamantes dentro de Serra Leoa, que é um dos países africanos, que é uma realidade presente em muitos países. Dá uma olhada nesse parágrafo aqui, ó. O petróleo da África tem atraído o interesse de diversos países, como Estados Unidos e China. Gente, o continente africano
é o segundo com mais petróleo no mundo. Aí ele diz aqui, ó, para reduzir sua dependência do petróleo do Oriente Médio e da Venezuela, os Estados Unidos aumentaram o volume de importação de petróleo africano, especialmente na região da África do Norte. A China, por sua vez, adquire 1/3 de suas exportações de petróleo da África. Então, o que a China compra da África, principalmente? O que os Estados Unidos, o que esses países aqui compram da África? Matérias-primas, tá? Você fala assim, nossa, professor, então a África é muito rica em minério? Sim, muito rica. Só que, apesar de toda essa riqueza, olha o último parágrafo para a gente fechar o capítulo. Apesar de toda essa riqueza mineral e de a exportação de minérios impulsionarem o crescimento econômico de alguns países africanos, historicamente, a exploração trouxe mais problemas do que benefícios para grande parte da população africana. Diversos países fora do continente ainda interferem na exploração de jazidas minerais. As condições de trabalho são precárias, poucos usufruem da riqueza gerada pela exploração mineral e a maioria da população está sujeita a péssimas condições de vida, especialmente na África subsaariana. Então entenda uma coisa, a África é riquíssima em recursos minerais, riquíssima. É um dos continentes mais ricos em recurso mineral. E como não é industrializado, como não foi ocupado, há uma abundância enorme de minério ainda para ser explorado, de recursos naturais de um modo geral, solos, agricultura, pecuária. Então tem muita coisa para se produzir na África. E como a gente falou, é um continente gigante, é um continente com mais de 30 milhões de quilômetros quadrados, ou 3,5 vezes o tamanho do Brasil. Então é muito grande. A África tem uma abundância de minério, abundância de recurso, só que esse recurso ele não está disponível para a população de um modo geral. Entende isso? Há a riqueza, mas ela não está disponível a todos. Ok? Bom, é isso, pessoal. Eu vou encerrar a gravação.